Fala pessoal, meu nome é Igor Machado, sou professor de Geografia aqui da Rede Cromos e hoje eu vou estar respondendo com vocês a questão de número 76 da prova amarela do Enem, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, compartilha com a galera que precisa tirar dúvida nessa questão aqui, beleza? Bora lá? Bom pessoal, a questão 76, ela vai trabalhar um tema muito importante na geografia, que é a transição energética. O que seria a transição energética? A transição energética é a saída do uso das fontes convencionais, como o petróleo, carvão mineral e o gás natural, para uma condição de uso de fontes menos poluentes, que emitem menos dióxido de carbono, tá? Então a gente sai das fontes convencionais para fontes que a gente chama de alternativas. Essas fontes alternativas têm algumas características importantes, como o fato delas serem renováveis e de emitirem menos dióxido de carbono. Um outro exemplo que a gente pode ter das fontes renováveis é o do uso do etanol, que o ciclo do carbono ele já está incorporado no uso do etanol, ou seja, aquele dióxido de carbono que é emitido, depois ele é recapturado no plantio da cana-de-açúcar, tá? Pessoal, essa transição energética, ela depende, é necessário, da gente utilizar os chamados metais de terras raras, que são um conjunto de metais muito importantes pelo fato deles terem algumas características, algumas propriedades que outros metais a gente vai encontrar em menor quantidade ou não encontrando essas características, tá? Então eles são metais maleáveis, importantíssimos, né, para a construção ali de ímãs, de baterias, excelentes condutores elétricos e possuem também propriedades magnéticas, tá? O Brasil é um país que se destaca nas jazidas de metais de terras raras. E esse ponto ele é importante porque a gente tem um problema com as terras raras que são o fato de serem elementos não renováveis. Então, assim, uma vez que a gente tira esses elementos da natureza, a natureza ela não tem a capacidade de repor novamente os elementos, tá? Um outro problema é que esses metais estão concentrados em alguns locais. Então, se eu falei que o Brasil possui grandes jazidas, em outros locais do mundo a gente não vai ter essas jazidas presentes, tá? Então, explicação feita, bora para a questão, vamos entender o que está sendo dito aqui, tá? Pessoal, a questão ela traz aqui um desenho, né, que mostra um carro, aparentemente, que utiliza eletricidade, né? Dá para ver aí na nossa imagenzinha que o carrinho ele tem esse símbolo, né? E por outro lado, as crianças ali tirando, né, essa tomada que está sendo conectada e aparenta ali a gente ter uma certa catástrofe, né? Então a questão ela vai nessa direção, tá? A mudança para a eletromobilidade de fato promove uma alteração no consumo de recursos naturais. Hoje, amplamente dependentes do petróleo, nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de 30 metais raros. Galho, tântalo, cobalto, platinoides, tungstênio, metais de terras raras. Uma mina contém apenas ínfimas quantidades, isso aqui é importante, tá, gente? Desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge e o texto indicam uma contradição, vejam bem, no uso da tecnologia alternativa derivada do seguinte aspecto. Essa contradição, ela vai vir aqui para a gente na forma da gente precisar fazer essa transição, reduzir a emissão de CO2, só que por outro lado, olha a alternativa da letra A. A gente precisa de fontes não renováveis para fazer essa transição. Tá? Então, a correta aqui na nossa questão é a letra A, beleza? Por que não são as outras? Padronização dos modelos produtivos, isso não garantiria a transição energética e também não é uma contradição, né, daquilo que o texto e a imagem mostrou para a gente. Letra C, demanda de mão de obra qualificada, também não tem a ver com a transição energética. Precariedade da legislação industrial, também não. E, por fim, utilização de materiais recicláveis. A gente está pensando aqui no uso de uma fonte que não é renovável, tá? Mas isso não entra na perspectiva dos materiais recicláveis. Tranquilo, pessoal?
Bom, então essa foi a nossa questão 76, espero que eu tenha ajudado, tá bom? Um abração e até a próxima. Valeu! Certinho?